quero falar um pouco hoje, na continuidade do que a gente tem falado no mês de setembro, a respeito de escolher a vida. A gente vem tratando, semana após semana, sobre esse tema tão importante do Setembro Amarelo, de escolhermos a vida. E hoje a gente chega na conclusão desse tema, e a gente vai... Tem a arte aí, eu acho? Cristo, a nossa esperança. Eu quero falar um pouquinho sobre essa jornada de fé com Cristo. E se eu te perguntasse nessa noite, qual a coisa mais importante que você tem? Qual a coisa mais importante que você tem? Uns podem dizer, por estarem na igreja, que é Cristo. Outros, os filhos, o marido, a esposa. A sogra talvez não. Não sei. Pode ser que seja também. O Lipe está dizendo que a dele é. A gente cantou vários louvores aqui, exaltando Cristo. E colocando Jesus como o principal da nossa história, da nossa vida. Mas o que define o valor que nós temos, a coisa mais preciosa que nós temos, é aquilo que nós protegemos. É aquilo que nós alimentamos, que nós investimos, que nós passamos tempo. Falar sobre a jornada da fé hoje é a conclusão desse tema. Porque a humanidade está passando por diversas crises, e uma delas é a crise de confiança. E fé... Talvez alguns não saibam, mas fé é a certeza, é o fundamento em que nós construímos a nossa jornada com Deus. Hoje à tarde a gente teve batismo aqui. Pessoas que decidiram publicamente confessar a sua fé em Jesus e dizer: eu sou um discípulo de Jesus a partir de hoje. Eu escolho ser um discípulo de Jesus, seguir os passos do Mestre. E eu dizia para eles, no curso de batismo, essa decisão que você está tomando é só o início da jornada. É o começo da caminhada com Deus. É quando você expõe isso publicamente para todos, a tua fé. Mas a partir de agora, a partir desse dia, começa uma jornada de relacionamento com Deus, em que a tua fé, ela vai ser provada, ela vai ser testada, se de fato você a valoriza. A palavra de Deus fala sobre isso, fala que a fé, quando ela é provada, ela se torna mais preciosa do que o ouro depurado no fogo. Então a fé, ela tem valor, mas a humanidade, ela está passando por uma crise de confiança. E não é de hoje. Em 1966, abril de 1966, a revista Time, nos Estados Unidos, publicou uma capa que ficou famosíssima, e é ainda uma das top capas que mais gerou engajamento e polêmica. E dizia na capa, fazia uma pergunta: Deus está morto? Deus está morto? E por que eles lançaram essa capa? Porque o que vinha acontecendo naquele período da história é que eles estavam saindo de uma Segunda Guerra Mundial, estavam saindo do Holocausto,
estavam saindo de diversos problemas que a humanidade tinha. Crises dentro da igreja, em que se questionava muitas coisas. E a igreja não tinha mais a influência que deveria ter. Eu estou falando aqui da crise da igreja como instituição humana, que foi instituída lá por Constantino. Gerou uma inquietação nas pessoas, porque eles tinham uma expectativa naquela época de que, cara, nós vamos agora entrar num novo tempo de modernidade, de avanço tecnológico, nós vamos entrar agora numa jornada que a humanidade nunca viveu. Mas eles estavam saindo de guerras, de conflitos, de desastres terríveis. E sabe, quando essa capa foi publicada, muitos religiosos, teólogos, mandaram cartas para a revista questionando isso. E eu me pergunto hoje, qual o Deus que está morto? Qual o Deus que está morto? Desde o momento em que o homem, ele decidiu lá no Jardim do Éden, junto com a mulher, desobedecer a Deus e comer do fruto que Deus disse para não comerem, eles tomaram uma escolha. Qual escolha? A escolha de viver por conta própria. De viver a sua vida como eles queriam. O homem foi expulso, então, do paraíso da comunhão com Deus. Mas tem um problema. O problema é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nós temos uma necessidade de nos relacionar com Deus. E agora, tirados dessa comunhão, o homem agora que decidiu viver por conta própria, ele precisa achar um Deus para adorar. E a gente vai ver durante toda a história quantos deuses vieram, quantos ídolos surgiram. O homem foi criando, segundo a sua vontade, a sua expectativa, ele foi criando deuses. Então ele criou o Deus da colheita, ele criou o Deus Sol, ele criou o Deus da fertilidade, ele foi criando deuses. E esses deuses foram feitos à sua própria imagem e semelhança. Por isso, o Deus que morreu e que morre muitas vezes para muitas pessoas que se afastaram de Deus, é um Deus idealizado. É o Deus que Ele próprio criou e imaginou e formou, e que na jornada, na caminhada de fé, esse Deus acabou morrendo para ele. Por que eu digo isso? Porque, cara, quando você começa a caminhar como discípulo de Deus, alguns têm, a ideia de que vir para a igreja, as coisas vão mudar completamente no sentido de que você não vai ter mais problema. E às vezes até se tem um apelo em alguns lugares que diga, cara, vem para Jesus, que a tua vida vai mudar, tu vai prosperar, tu vai avançar, cara, as coisas vão... E não que Deus não faça. Mas essa não é a realidade do Evangelho. Tem um homem na Bíblia, um profeta, chamado Abacuque. O livro tem 3 capítulos. É um livro pequeno. Mas ali ele nos mostra a jornada da fé e das escolhas que todos nós precisamos fazer. Olha só o que diz, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Presta atenção no que esse cara estava vivendo. Na vida que estava acontecendo à sua volta. Ele fala assim no verso 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro?
Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de viver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Esse cara, ele estava vivendo um tempo de luta, de conflito. No meio do seu povo havia corrupção, violência, havia tudo que não presta. Parece que não mudou muito. Mas olha o questionamento dele. Senhor, eu estou clamando. O Senhor não está ouvindo. Senhor, eu estou orando. O Senhor não responde. Você já viveu isso? Essa é a jornada da fé. Haverá momentos que na nossa caminhada a gente faz uma oração e prontamente a resposta vem. Haverá outras ocasiões em que você vai orar e parece que há um silêncio. Não vem resposta. Esse cara estava vivendo isso. E o que chama atenção é que Deus nunca impediu o ser humano de questioná-lo. O Senhor, Ele não barrou esse profeta de continuar falando, porque esse profeta estava abrindo o coração dele e estava querendo entender o que estava acontecendo. Sabe, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com Deus e nas nossas escolhas por Deus, muitas vezes nós vamos bater na porta da dúvida. E a dúvida, ela não é o oposto da fé. Eu creio que a dúvida é esse momento em que, se nós continuarmos, a nossa fé vai ser mais profunda. É essa porta que nós estamos para abrir. E quando nós abrimos essa porta da dúvida e passamos, a nossa fé, ela se aprofunda. Você entra num novo nível. Num novo e mais profundo nível com Deus. A resposta de Deus para Abacuque é que é interessante também. Porque quando você clama e quando você pede a Deus uma resposta, você espera que essa resposta venha de acordo com a tua vontade. Mas a resposta de Deus para Abacuque foi: Abacuque, eu vou mandar um exército destruir o teu povo. Eu vou mandar um exército inimigo devastar um povo para juízo. Não era isso que Abacuque queria. Abacuque ainda questiona: mas Deus, eles são piores do que nós. Eles têm mais problemas, eles têm mais pecados, eles são mais corruptos. Eles são mais violentos do que nós. E o Senhor vai usar eles para nos julgar? É. Pois é. Como a gente age quando a gente espera uma resposta e a resposta não vem como a gente quer? No capítulo 2 de Abacuque, no capítulo 1, ele questiona aonde Deus está. No capítulo 2, ele tem uma outra atitude. Diz no verso 1 do capítulo 2: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa.
Abacuque, mesmo na crise da fé, no momento difícil de entender o que estava acontecendo, ele aprendeu o que ele precisava esperar. Ele precisava ouvir a Deus, a resposta e como Deus iria conduzir as coisas. Ele questionou, e agora Deus pede para ele que ele tenha paciência. Olha só na sequência. Verso 2 do capítulo 2. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo que se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou sua fé. O justo viverá por sua fé. Isso é tão precioso, e por isso que eu creio que a palavra de Deus fala que a nossa fé ela é provada. Tem um texto que fala que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Às vezes a gente entende errado isso. Às vezes a gente entende que não seremos provados além das nossas forças. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que não seremos tentados. Mas a gente vai ser provado muitas vezes, muito além das nossas forças. Quando Deus chamou Moisés, se revelou a Moisés e disse para Moisés: eu tenho uma missão para ti. Tu vai libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés disse: eu não tenho condição. É muito maior do que eu. É muito mais do que eu posso. O que Deus disse? Sim, mas eu vou contigo. Eu estou contigo. Na nossa jornada de fé, há uma palavra de Deus que é fundamento, que é: Deus está conosco. Jesus disse: eu vou. Ele diz assim: mas eu enviarei o Consolador que estará para sempre convosco. Deus está sempre conosco. Nos vales mais terríveis da nossa vida, a promessa diz que Deus vai estar conosco. Nos momentos mais tenebrosos, Deus vai estar. Às vezes a gente pode dizer: cara, mas tu não sabe o que eu estou vivendo. Tu não sabe que eu acabei de perder o meu trabalho. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. A palavra de Deus diz que Ele está conosco. Cara, mas eu recebi um diagnóstico terrível. Deus está contigo. Cara, mas eu acho que meu casamento não tem mais jeito. Houve uma traição. Deus está contigo. Sabe, isso é se colocar no firme fundamento da fé. Não se iluda. Não significa que, como discípulo de Jesus, você não vai passar por provações. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele vai estar conosco. 3 jovens foram provados na sua fé. O rei levantou uma estátua e ele disse: todos devem adorar essa estátua. Quem não adorar será morto na fornalha. Esses 3 jovens decidiram se manter firmes na sua convicção de fé. E aí eles foram levados à presença do rei, e o rei disse: olha,
se vocês não se prostrarem e não adorarem a estátua que eu levantei, qual será o Deus que vai conseguir livrar vocês da fornalha? Sabe o que eles responderam? Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. E se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai. Mas se não quiser, não te preocupa, rei. Nós vamos continuar com Ele. E sabe o que acontece? Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe que eles foram lançados na fornalha, amarrados de mãos e pés. E quando o rei olha a sombra dentro da fornalha, vê um quarto homem caminhando com eles, solto dentro da fornalha. E aí o rei chama eles para fora, vem para fora. E eles saem, os três, sem uma queimadura, sem um cheiro de fumaça, sem nada. Aqueles homens, eles tinham fé, mas eles tinham também esperança. Fé e esperança caminham juntos. Fé é o que você firma os teus pés hoje. É na revelação do que Cristo já fez, de quem Jesus é. Isso é fé. Jesus é o Filho de Deus que deu a vida por mim naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Ele prometeu estar comigo. Isso é fé. Esperança é olhar para frente e dizer, tem mais promessa, tem mais coisas, tem a vida eterna. Os dois caminham juntos. Se nós negligenciamos a esperança, talvez muitos hoje estão fracos na fé, pelas circunstâncias. Jesus, ele fala que, na parábola do semeador, que o semeador começou a lançar sementes sobre a terra, e diz que uma parte caiu nas pedras. E que quando caiu nas pedras, logo cresceu uma planta. Mas quando veio o sol, queimou essa planta, porque ela não tinha raízes. E aí Jesus explica e diz, olha, essa que caiu no meio das pedras, é aqueles que ouvem com alegria a mensagem do reino. Eles se alegram, cara, Jesus morreu por mim, cara, Ele perdoou os meus pecados, uau! Mas o dia vai passando, o sol vai esquentando, a pressão vai aumentando, os problemas vão vindo, as dificuldades vão vindo, a fé vai sendo provada. Jesus está falando que a nossa fé, ela tem valor. E que por mais difícil que seja o fardo, Ele nos ajuda. Ele está conosco. Talvez você esteja enfrentando hoje uma pressão enorme na tua vida, que você nunca enfrentou. Mas você não está só. Não está. Talvez não haja explicação razoável. A gente não consiga dizer, cara, é isso, é aquilo, não tem explicação. Mas Deus está contigo. Quando Abacuque, ele entende isso, ele entende que agora há uma jornada a ser trilhada, ele chega no 3º capítulo. E no 3º capítulo, ele faz uma oração. E ele diz a oração mais preciosa. Ele fala o seguinte no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés como os da corça,
para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque está dizendo o seguinte, cara, ainda que nada do que eu espero aconteça, nada que eu gostaria dê certo, ainda que eu sei quem é a minha força. Eu sei quem é a minha força. A gente só consegue entender isso quando a gente tem uma atitude, que é nos esvaziar. A gente precisa se esvaziar para que Ele possa nos encher. De novo, há provações que são muito maiores do que nós. E que a gente só consegue força nele. Não é no nosso braço. É quando a gente entrega para Ele o controle. A gente permite que Ele governe a nossa vida. A gente cantou aqui sobre entregar tudo. O meu dinheiro é teu, né? Tudo é teu. O meu destino por inteiro. O meu destino é teu. Será mesmo? Será que em meio à provação, aos desafios da nossa vida, Deus está vivo? Jesus, Ele sofreu o silêncio também do Pai. Quando Ele estava na cruz, né, indo para a cruz, momentos antes de angústia, Ele também. E Ele foi ali consolado. O apóstolo Paulo, ele pediu 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne. A gente não sabe direito o que era esse espinho. Mas ele clamou a Deus para que o livrasse do espinho na carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente não tem resposta para tudo que a gente vive, a gente não sabe por que acontece da forma que acontece. Mas uma coisa é certa: tudo que vivemos tem um propósito de nos tornar mais maduros na fé, para que a nossa fé seja de fato purificada, valiosa. É uma jornada. Talvez nessa noite você esteja no capítulo 1 de Abacuque, questionando Deus. Por quê? Senhor, por que tu não me ouve? Outros podem estar no capítulo 2, esperando com paciência. Talvez outros já estejam no capítulo 3, confiando, tendo esperança. Mas é uma jornada. É uma jornada para todos nós. A gente não nega a realidade quando a gente está enfrentando desafios. Mas a gente tem que colocar o nosso coração no lugar certo e confiar em Deus, apesar da realidade. Nessa noite, a escolha nessa trilha, nesse caminho, nessa jornada de fé, sempre vai ser pessoal. Sempre. Você vai decidir, ou confia ou não, ou crê ou não. O fato é que Deus está
ao nosso lado. Talvez passos pequenos você precisa dar. Talvez você vai precisar se despir. Fazer coisas que você nem entende por que está fazendo. Mas porque você ouviu um sussurro. Porque Deus colocou algo no teu coração. E por mais simples e sem sentido que seja, você decidiu confiar. Cara, isso é muito louco. Porque um pai, certa vez, chegou para Jesus e disse: Mestre, o meu filho está endemoniado e os teus discípulos não puderam ajudar. Se tu podes alguma coisa, Jesus retorna para aquele pai angustiado e ele diz: se tu podes, tudo é possível ao que crê. O que Jesus está nos ensinando aqui? Quando aquele pai, ele se volta para Jesus e ele diz: se tu podes, ele está apontando para fora, ele está dizendo: Jesus, se tu podes. E Jesus, ele retorna para o pai e diz assim: se tu podes, não. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, se a minha palavra está em ti, se você recebeu a minha palavra, creia. Nós não estamos sozinhos. Cristo é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas Cristo está aí. Vamos ficar de pé. Em qual fase você está? Você está na fase do questionamento? Tudo certo. É importante isso. Você está na fase da espera? Não desista. Eu creio particularmente que a gente só desiste de uma batalha quando Deus diz para desistir. Se Deus não falou para você desistir, continue. Ah, cara, mas a realidade diz outra coisa. Qual realidade? Qual realidade? Nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de se voltar para Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, para que você retorne ao caminho do Senhor, a essa jornada de fé que Ele te chamou, e que por algum motivo você está vivendo fora dela. Feche os olhos. Aonde você está? Se você nessa noite quer tomar uma decisão de voltar a trilhar a jornada de fé com Jesus, levante sua mão onde você está. Somente aqueles que precisam retornar. Somente aqueles que precisam retornar nessa noite.
Amém. Pode baixar. Aqueles que estão vivendo nessa primeira parte, nos questionamentos, você que está questionando algumas coisas na sua vida, levante sua mão. Amém. Amém. Eu quero te convidar, você que levantou suas mãos. Nós queremos orar pela tua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia, aleluia. Talvez, é tão simples, é só sair do lugar, Tem coisa que a gente não sabe como funciona, mas a fé, ela é simples. É uma resposta ao chamado de Deus, aquilo que Deus está falando. Você que veio à frente, comece a falar com Deus, abra o seu coração para Ele. Diga o que você está vivendo. E diga: Senhor, eu te entrego essa situação na minha vida, para que essa situação, Senhor, não se torne um obstáculo que me afaste de Ti. Que essa situação não seja algo que te afaste de Deus, mas que possa purificar de fato a tua fé, e você possa sair do outro lado com uma fé aprofundada, com uma intimidade ainda maior com Deus. Vem Espírito Santo nessa noite. Vem Espírito Santo. Renova, Espírito Santo, a convicção de fé, a esperança, o amor. Tira, Senhor, toda angústia, todo fardo. Senhor, que Tu estejas sustentando as mãos dos Teus filhos agora, em meio, Senhor, a este vale de trevas, em meio, Senhor, às dificuldades, que a Tua mão o sustente, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que nos acompanham de casa, que, Senhor, a Tua presença, Senhor, seja real, perceptível agora com eles, em nome de Jesus. Sustenta, Senhor, cada filho e filha Tua, Senhor, que tem passado, Senhor, por desafios de fé, por provações, às vezes muito maiores do que eles podem suportar. Que a Tua mão poderosa, Senhor, os capacite nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo Teu milagre. Cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor. Declaramos, Senhor, a cura agora para toda enfermidade. Declaramos, Senhor, a mudança, Senhor, agora neste diagnóstico. Declaramos, Senhor, o Teu agir neste relacionamento, neste casamento. Senhor, toca essas vidas agora. Quebranta, Senhor, os corações. Traz restauração neste lar, em nome de Jesus. Senhor, restaura esta empresa. Abre portas, Pai, em nome de Jesus. Dá estratégias, dá sabedoria, Pai. E que em todo tempo, Senhor, a esperança viva possa estar, Senhor, com os Teus filhos. Mesmo em meio, Senhor, aos desafios, mesmo em meio aos problemas, a Tua presença, Senhor, se revele a eles, em nome de Jesus.